Agora, na quinta edição da Advocados Summit, um tema que tem estado na ordem do dia, particularmente desde o início deste ano 2022, que envolve organismos públicos, privados e, no limite, a vida de cada um de nós. Abrimos espaço ao debate sobre a cibersegurança e ciberresiliência no novo normal. Por isso estão connosco Nuno Teodoro, Cyber Security and Privacy Officer da Huawei Portugal, e também Pedro Machado, Data Protection Officer do grupo AGAs Portugal. A moderadora deste painel é Joana Mota Agostinho, sócia da área de PI-TMT da Quatro Casas. Muito bem, muito obrigada. É para mim um privilégio e uma honra imensa estar aqui neste painel a moderar, em primeiro lugar porque estou com um dos maiores experts em cibersegurança e ciberresiliência do país e com dois dos maiores evangelistas nesta matéria também da segurança de informação. Eu iniciaria aqui o debate com alguns dados. Temos aqui o Global Economic Forum a identificar já desde 2017 a cibersegurança como um dos riscos prementes da nossa sociedade civil e das próprias organizações. Já temos no primeiro trimestre de 2022 um aumento significativo da cibersegurança, sobretudo na componente dos serviços financeiros, serviços profissionais, onde estão milhares de pessoas, usuários afetados. Eu perguntava-vos, começo aqui pelo Pedro. Pedro, o que é que podes-me dizer exatamente em termos de histórico de cibersegurança, esta evolução, o que é que nós temos estado a assistir nos últimos anos e como é que nos devemos preocupar no futuro? Bom, antes de mais, eu diria que estamos a viver tempos de glória para a cibersegurança, porque finalmente, talvez por via da dor, não é? Estamos a assistir a um atributo de importância ao tema que, se não fosse por via da pandemia, do conflito que estamos a assistir, nem todas as organizações estariam tão despertas para o tema. Temos vindo a assistir, efetivamente, a um aumento muito significativo de ataques. Também mudaram bastante a morfologia dos próprios ataques. Todavia, eu gostava, se calhar, talvez a título mais provocatório, de deixar aqui uma mensagem que a maior parte daquilo que vemos são, efetivamente, situações que decorrem de falta de rigor, de falta de zelo, de alguma, é uma palavra forte, mas tem que ser colocada aqui, alguma negligência na forma como muitas das vezes os sistemas ainda são desenhados, ainda são implementados. Portanto, quando vemos, por exemplo, no famoso RGPD que tanto abanou o mercado, as matérias de Privacy by Design, Privacy by Default, quando estudamos nas disciplinas de segurança o Security by Design, o Security by Default, nem sempre ainda verificamos que há um cuidado muito rigoroso com essas temáticas. Verificamos também que grande parte da morfologia dos ataques ainda assenta muito com um target fundamentado em engenharia social, portanto, em que o target são as pessoas. Costumamos dizer nas nossas práticas, muitas das vezes, que os amadores atacam máquinas, os profissionais atacam pessoas. E, portanto, as pessoas continuam a ser verdadeiramente o grande alvo deste tipo de situações. Que muitas das vezes, Joana, é muito interessante refletirmos sobre isso, porque há muito ainda aquela noção de que estamos em risco quando estamos no nosso horário de trabalho, dentro do nosso ambiente de trabalho, e esquecemos que, por vezes, pode existir um determinado vetor de ataque na nossa vida mais privada, familiar, pessoal, em que se calhar o rigor com que nós encaramos esta temática, a seriedade desta temática no contexto laboral, nem sempre o vivemos no nosso contexto doméstico, nas nossas redes, onde a nossa família, os nossos filhotes se ligam. E, portanto, tudo isto acaba por ser, de algum modo, inspirador para que possamos também refletir um pouco, não só o que está a acontecer, enfim, e ver esta bolha toda que assistimos, mas pensar de uma forma mais holística e mais estruturada verdadeiramente neste tema. Partilhas esta opinião, Nuno, porque 41% dos executivos
consideram a cibersegurança como uma das suas prioridades em termos de estratégia, inclusive das próprias empresas, mas depois os mesmos dados refletem que apenas 13% é que efetivamente alocam o orçamento necessário para maior ciberresiliência das organizações. Dá-me a tua opinião sobre isso, conjugando aqui um bocadinho aquilo que o Pedro disse sobre a nossa vida pessoal também. Claro que sim. No fundo, eu acho que neste momento estamos de facto agora a viver uma inevitabilidade. É inevitável, porque se nós todos os dias falamos de transição digital, de digitalização, de uma concertação dos processos aliados à tecnologia, é inevitável que a nossa sociedade está cada vez mais digital. É um facto. E nós podemos ver este exemplo pessoalmente. Nós, quando acordamos, agarramos num dispositivo tecnológico, vamos ver o noticiário antes de sair de casa numa Smart TV, ou agarramos num dispositivo tecnológico para ver as notícias. Vamos para o elevador, quando carregamos no botão, aquilo comunica com uma cloud do fornecedor de serviços do elevador. Entramos num carro que hoje em dia é um computador com rodas. Chegamos ao trabalho, repetimos este processo e depois sim ligamos o computador de trabalho e achamos, agora vou entrar no meio digital. Não. O meio digital existe em toda a nossa sociedade. E mais, a nossa sociedade hoje em dia, tudo o que são serviços críticos para nós, do dia a dia, nós temos vários exemplos nisso, quando somos diretamente afetados por incidentes que existem em organizações que nos fornecem serviços digitais, nós aí tomamos consciência. E então, de facto, sim, é possível ver que existe essa consciencialização, mas relativamente reduzida em termos de implementação. E partilho aqui, e muito bem da opinião que o Pedro mencionou, nós não podemos, de forma alguma, separar estas realidades. Não podemos. E o meio humano é, por excelência, o meio mais atacado. Porquê? E é possível ver isso nas estatísticas do CNCS. O top de incidentes reportados continua a ser dirigidos ao meio humano. E é assim que é. E nós temos de tomar essa consciência. E então, também é possível perceber que a nossa sociedade tem que parar de pensar na cibersegurança como algo a acrescentar no topo, mas começar desde a risco o Security by Design. E é isso que nós, profissionais desta área, falamos há anos. Mas se calhar está na altura da sociedade finalmente tomar consciência que não pode ser um add-on, não pode ser um nice to have, é um must have hoje em dia. Nós sentimos um bocadinho essas dores, inclusivamente com a implementação do Regulamento Geral de Proteção de Dados, ou seja, havia uma ignorância generalizada relativamente àquilo que eram os dados pessoais, a própria privacidade, portanto houve aqui um caminho desde 2018 até agora que nota-se aqui um grau de maturidade totalmente diferente, pelo menos diferente do que era em 2018. Vocês sentem que o percurso vai ser igual relativamente à cibersegurança, ou seja, estamos aqui num primeiro contexto de cibersegurança, awareness, porque reparem, nós temos grandes organizações como as Microsoft, as Sonais, as últimas notícias que nós verificámos, temos verificado nas notícias, organizações que despendem muito investimento em matéria de cibersegurança a serem os principais atacados. Como é que vocês veem o tecido empresarial português, que não é reflexo destas situações, como é que vocês veem a lidar com estes temas? Pedro? Bom, eu diria que ainda há muita falta de literacia na avaliação dos investimentos em segurança. Correto. E acho que é uma mensagem muito importante hoje para passarmos. É que um investimento em segurança não é, permita-me a expressão, gordura, não é desperdício. É algo que tem payback. Se nós pensarmos numa lógica de análise de retorno do investimento, não é? E vemos na perspectiva clássica, avaliamos o valor da perda menos o investimento sobre investimento, se fizermos da mesma forma e prestarmos atenção verdadeiramente aos riscos e ao custo que os riscos podem ter, muito simples, em desperdício, em ineficiência, em prejuízos reputacionais, em coimas. E atenção, estamos só a falar nesta matéria, mas eu não deixo de fazer também uma provocação, porque não sendo jurista naturalmente, mas tendo aqui paixão por estas questões do domínio do direito, não deixa de ser muito curioso discutirmos que nós tínhamos durante 20 anos uma lei
a Lei 67/98, que transpôs para o ordenamento jurídico a Diretiva 95/46, que previa, curiosamente, é verdade, uma coima baixíssima, como sabemos, ainda em escudos, mas a verdade é que já previa pena de prisão. E nunca ninguém, a começar as próprias empresas, nunca valorizaram essa temática. Hoje temos uma lei de execução, a Lei 58, portanto, no seguimento do RGPD, e essa sim que revoga a Lei 67/98, que volta a reiterar o tema, mas nós só falamos nos milhões, nos 20 milhões de euros ou 4% de global turnover de potencial em termos de coima. Portanto, eu creio que verdadeiramente, Joana, ainda há um trabalho de literacia nestas matérias, fundamentalmente pelos valores que nós queremos construir na Europa. Que país é que nós queremos deixar aos nossos filhos? Que empresas quais são os valores que efetivamente devem nortear as empresas? Porque o que aqui falamos hoje são direitos fundamentais. E, portanto, eu acho que o que está aqui diretamente e indiretamente relacionado é algo que deve fazer parte da identidade das empresas. Porquê é que eu digo isto, Joana? Porque nós hoje vemos, ainda hoje, no seguimento do RGPD, um grande movimento do pós-2018, pós-25 de maio de 2018, uma grande atenção a esta temática, e a verdade é que ao longo do tempo parece que foi esmorecendo, diluindo um bocadinho, tal e qual, mas na verdade, se prestarmos bem atenção, eu pergunto até que ponto é que verdadeiramente as empresas reconheceram a importância dos programas de conformidade nesta temática. Porque se eu invisto num programa de conformidade numa janela de tempo, e isto é tão válido para a cibersegurança, para os dados pessoais, mas aquilo é fechado num determinado milestone e depois a tendência é eu não reconstruir os meus processos numa lógica de melhoria contínua para perpetuar esta conformidade, o que vai acontecer é que ao longo do tempo, eu hoje estou a investir imenso dinheiro, está tudo fantástico, não diria para inglês ver, permitam uma expressão, mas para CNPD ver, a verdade é que depois com o tempo vamos afastando em termos de conformidade. E eu acho que na cibersegurança não se aprendeu tudo o que se poderia aprender com os dados pessoais. Nós vemos que a própria INIS inicialmente surge como regulamento, dependente de uma necessidade de transposição para o ordenamento jurídico, e sabendo pela experiência da proteção de dados, como eu disse na passagem da Diretiva 95/46 para a Lei 67/98, houve efetivamente aqui um certo perder de força. Quando surge sob a forma do regulamento, eu acho que aqui acaba por ter uma força muito maior. E, portanto, muito sinceramente, Joana, para me calar, porque senão já sabes que isto depois eu continuo, porque eu tenho paixão sobre estas matérias, mas eu creio verdadeiramente, e gostava de deixar aqui esta reflexão, é que o que aqui fazemos não é meramente para alguns stakeholders verem, é algo que deve estar intrínseco nos nossos genes, enquanto portugueses, enquanto europeus, enquanto cidadãos do mundo, naquilo que são os valores que nós queremos deixar para a futura geração. Sem dúvida. Nós percorremos aqui um bocadinho em matéria de privacidade mais uma vez, e pegando aqui um bocadinho que estavas a dizer, Pedro, esta questão de nós, pelo menos as organizações olham para a questão da segurança de informação e aquilo, lendo o Regulamento Geral de Proteção de Dados, olham muito para a integridade, para a confidencialidade e para a disponibilidade dos dados, esquecendo-se um bocadinho daquelas outras duas características essenciais que a ISO 27001 nos dá, que diz respeito à autenticidade e repúdio, que está naturalmente associada a medidas de segurança. Nuno, como é que tu achas que as organizações podem, em termos de melhoria contínua, como o Pedro estava a dizer, continuar progressivamente a implementar medidas de segurança que sejam capazes de responder àquilo que são os novos modelos de negócio, às novas necessidades de direito à proteção da privacidade dos cidadãos? Essas medidas, portanto, existe aqui um conjunto de propriedades, chamemos, confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade, não repúdio. Todas essas medidas são inerentemente relevantes a determinados processos de negócio. Não conseguimos garantir determinadas provas sem haver uma autenticidade e um não repúdio. É impossível. É para isso que elas servem. Então, portanto, as organizações têm sim que conjugar e perceber onde é que elas se encaixam e como é que conseguem implementar controlos que demonstrem inequivocamente a implementação dessas propriedades. Mas passando, ou só indo aqui um pouco atrás, eu acho que há aqui um tema que o Pedro tocou, que é a capacitação das pessoas. O tecido humano, no fundo, faz as empresas. Existe aqui um tecido humano da gestão de topo, que eu acho que cada vez mais é necessário, e se calhar é por aí que temos que começar, ou que temos que continuar a fazer algum tipo de awareness, de consciencialização a essa camada de tecido humano,
porque de facto tem que ser uma abordagem top-down. É assim que tem que ser, porque tem que haver uma visão, uma estratégia para que consiga alinhar a parte da cibersegurança com o negócio. A cibersegurança deixou de ser o que era, muito antigamente falado, um problema da IT, um problema do técnico, um problema de infraestrutura, do router, da firewall. Não é. A cibersegurança está ligada ao negócio. E todos nós vimos, nos últimos tempos, com os incidentes que houveram, o negócio para. Quer dizer, quão mais alarmante e quão mais direto a um executivo, a um CEO, a um CFO, a um CEO, quão mais direto pode haver um negócio parar com o tema da cibersegurança. Não há relação mais direta. Então, portanto, eu acho que, e também muito seguindo no que a Europa tem estado a fazer, nomeadamente com a estratégia de cibersegurança da União Europeia, que prevê entre 2020 e 2025 um conjunto de programas, nomeadamente com a parte do DORA, que certamente teremos de abordar, com a NIS-2, com diretivas de resiliência para serviços essenciais ou infraestruturas. Tudo isso há de colmatar no objetivo ou na missão que está preconizado para a estratégia de cibersegurança da União Europeia, que é não só conferir resiliência e capacidade dos serviços europeus servirem os seus cidadãos, mas conferir confiança nos serviços digitais. E este é que é o ponto. Os serviços digitais devem ser confiáveis. Daí também temos toda esta parte da certificação, e muito bem. Tem que haver confiabilidade nos serviços digitais. É para isso que os serviços digitais servem, para servir os cidadãos de uma forma onde Nuno Teodoro, o Pedro Machado, a Joana Agostinho consiga utilizar um serviço digital com confiança. E, no fundo, é este tema que nós estamos aqui a falar. E aí entram todas essas propriedades. Confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade e não repúdio. Tudo isso entra neste bolo do que é a confiança num serviço digital. E eu acho que esse ponto é que nós temos ainda que fazer aqui, se calhar, um incrementar de maturidade e uma alteração de perspectiva para perceber, de facto, onde é que nos estamos a dirigir. E como é que a regulação acompanha, ou seja, nós temos claramente um crescente em termos de número e em termos de complexidade, de sofisticação dos próprios ataques informáticos, como é que a regulação consegue acompanhar? E nós temos vindo a acompanhar também um bocadinho aquilo que são as publicações de novos quadros regulatórios, ANIS, ANIS 2, agora a própria DORA para o setor financeiro, que vai fazer aqui um level up, no fundo, já falámos aqui algumas vezes de dualidade de medidas de segurança que implementa, mas a verdade é, como é que vocês acham que o quadro regulatório está a acompanhar e se acham que é suficiente a esta altura do campeonato? Pedro? Bom, e pegando aqui também, novamente, fazendo uma provocação, uma reflexão, não é? A palavra provocação se calhar é demasiado agressiva. Não deixa de ser engraçado, eu estava a ouvir o Nuno, estava a ouvir a pergunta inicialmente, se prestarmos atenção ao artigo 32º do RGPD, é tão engraçado, observamos a confidencialidade, a importância de garantir a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade e depois diz a resiliência dos sistemas. Portanto, está suprimido a importância da autenticidade e do não repúdio. Quando, na verdade, quando um titular exerce um direito perante um responsável pelo tratamento, é tão importante ter a certeza que verdadeiramente é ele e que todos os atos que ocorrem em termos de tratamento de dados pessoais, o não repúdio é fundamental até para o apuramento de responsabilidade. Pronto, o que é que eu acho? Acho que, do ponto de vista, e lamento muito, que na verdade temos que ir, a Europa tem que caminhar por via da força, da regulação, e não pelo aquilo que é o conhecimento técnico que em muitas organizações já existe. E o que é que eu quero dizer com isto? Nós olhamos ao DORA, por exemplo. O DORA é um bom exemplo. Digital, para quem nos vê e possa eventualmente não estar tão familiarizado, o DORA, portanto, é o acrónimo de Digital Operations Resilience Act, e na verdade será um regulamento aplicável a todo o setor financeiro. Quando eu digo todo o setor financeiro, e não só prestadores também de serviços de IT, mas fundamentalmente setor financeiro, e aqui em toda a dicitura do setor financeiro, portanto, bancas, seguros... Inclusive prestadores de serviço, exatamente, de apoio ao setor financeiro. Exatamente, até ROCs, SROCs, é que vai apanhar imensas entidades, muito interessante. O driver, portanto, o DORA é muito orientado, é muito risk-driven, portanto, ele está muito focado, vai nos obrigar a fazermos uma avaliação de risco e depois, consoante isso, então, a sermos consequentes com o resto.
vai novamente obrigar, pen tests é um facto, mas vai obrigar à existência do inventário de dados. Quantas obrigações legais nós já não temos para cumprir com isso? O que é que eu acho, Joana? Francamente, estamos numa fase em que vivemos um certo overlap de requisitos legais e francamente, eu até compreendo a motivação. O DORA está dentro daquilo que é, dentro dessa estratégia europeia, especificamente para o setor financeiro, portanto, porque há ali um conjunto, já se percebeu a criticidade que há, portanto, há que proteger todo o setor financeiro, não apenas a banca, porque normalmente quando se fala em setor financeiro pensa-se só na banca, mas eu acho que existe aqui muito overlap em termos de requisitos, porque se formos rigorosos com o RGPD, vamos eventualmente concluir, não é eventualmente, certamente concluir, um conjunto de requisitos que depois no DORA faz overlap e que, tendo em conta algum tipo de entidades, possam eventualmente também estar debaixo de outro tipo de obrigações legais. E porquê que é necessário cumprir com tudo isto, Joana? Porque, na verdade, aquilo que nós estudamos nas universidades e que depois vivemos no dia-a-dia, esta perspectiva da gestão do risco, e para que todos que nos ouvem perceberem o que é risco, risco é um evento ou um conjunto de eventos que, se ocorrer, tem impacto nos objetivos. E nós falamos muitas vezes nisto numa perspectiva apenas de ver o lado da ameaça, mas o que perturba os objetivos, o que afeta os objetivos não tem que ter sempre esta lógica de perturbação, de negativo. Pode ser um potencial positivo, pode ser uma oportunidade. Nós vemos, por exemplo, a pandemia foi tão má, tanta coisa negativa que trouxe. Mas, por exemplo, trouxe, como o Nuno acabou de dizer, uma oportunidade de transformação digital, de resiliência até, na capacidade de podermos mandar todos os colaboradores para casa. Brutal! Há positivo, como eu digo, em tudo o que é gestão de risco, a boa gestão de risco é aquela que visa minimizar a ameaça e maximizar a oportunidade. Portanto, lamentavelmente, é o que eu digo, eu acho que estamos a entrar aqui, há um certo bottleneck em termos de peso regulatório, que eu compreendo a motivação por trás, mas acho que de facto isto, pelo menos eu gostava de ver, se calhar aqui muito para além, enfim, daquilo que é a minha posição enquanto profissional, enquanto académico, como cidadão da Europa, eu acho que poderíamos dar aqui um apoio à agilidade na Europa se houvesse efetivamente um alinhamento, uma articulação destes requisitos, logo by design. E isto entra automaticamente com a questão do enforcement, não é, Nuno? Ou seja, nós temos, num DORA, temos uma multiplicidade de reguladores, toda a parte do setor financeiro, em termos de, não só reguladores comunitários, mas também reguladores nacionais, que obrigam, inclusivamente, à especialização daquilo que são os recursos humanos por parte dos reguladores para dar resposta na componente de fiscalização, supervisão e depois o posterior enforcement. Achas que, em Portugal especificamente, achas que os nossos reguladores estão preparados? O que é que tu achas que poderia ser feito em termos de medidas para conseguirmos acompanhar toda aquilo que é a sofisticação e o crescimento e o número crescente de... Certamente, eles estão a participar nos grupos de trabalho da União Europeia para estes temas. Estão, é um facto. Então existe, obviamente, uma consciencialização dos nossos reguladores para se capacitar em termos humanos das competências necessárias que aí vêm. Por exemplo, a NIS 2 há de entrar firmemente em vigor aproximadamente 2024. O DORA há de ter outro time frame. A diretiva de resiliência para os setores essenciais há de ter outro time frame. A lei das comunicações eletrónicas há de ter outro time frame. Inevitavelmente, e pegando também no que já foi dito, há de haver sobreposições, certamente. As competências humanas vão ter que ser progressivamente acrescentadas. E é um facto, e não sou só eu que o digo, apesar de o ver tanto na parte profissional como na parte académica, não sou só eu que o digo, a nossa Autoridade Nacional de Segurança, o nosso Centro Nacional de Cibersegurança também diz, existe escassez de profissionais com as competências necessárias para implementar, para fiscalizar, para apoiar em todo este processo de regulação que está a chegar aos Estados-membros. Isso é um facto. Então tem que existir uma capacitação, tem que haver parcerias com instituições de ensino, tem que haver parcerias para criar, para formar estes recursos humanos, que não é num ano. Desengane-se quem acha que num ano vai formar um profissional com as competências necessárias para fazer uma auditoria, uma fiscalização ou uma análise com a profundidade necessária a estes regulamentos. Não vai. Portanto, isto é algo que vai demorar 3 anos, 5 anos, 10 anos. É um processo evolutivo. E, obviamente, que a maturidade há de crescer, mas esses quadros demoram a entrar nestes organismos, existe rotatividade porque também saem destes organismos, e a nossa sociedade ressente-se com isso inevitavelmente. Voltando à pergunta inicial, eu concordo que existe
provavelmente já há um excesso de regulação, onde já, na minha opinião muito pessoal, é provável que já exista quase um desalinhamento entre o que é setorial e o que é holístico na Europa, porque o que é holístico também já cobre o que é setorial e o que é setorial já tem várias sobreposições, e nós vemos isso em vários setores verticais da nossa sociedade, e isto vai, inevitavelmente, criar nas nossas organizações um peso acrescido, onde ou existe uma capacidade muito eficiente de pegar em todos estes temas, colocar numa framework efetiva para avaliar todas estas matrizes e para saber se um controle afeta 10 regulações ou uma, ou então é necessário uma equipa, quer dizer, que as empresas portuguesas, o tecido empresarial português não consegue fazer isto. E atenção, isto vai se aplicar a muitos mais setores, nomeadamente o ANIS 2 vai ser estendido a um conjunto de setores muito mais alargado do que era a ANIS 1. E, portanto, temos aqui, por exemplo, a falar de uma administração pública. Que, como nós sabemos, tem problemas de quadro, de pessoal e de formação e de competência muito acentuados. E, portanto, todos estes temas vão ter um impacto profundo na nossa sociedade, em Portugal, vão ter um impacto profundo. E é inevitável que tem que haver uma capacitação dos profissionais desta área para conseguir dar resposta. Falaste-me um ponto interessante relativamente à parte da administração pública. A administração pública ainda sente também as dores de crescimento relativamente àquilo que é, faz sempre este paralelismo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, porque foi um diploma totalmente disruptivo que mudou o paradigma de como as organizações, quer públicas, quer privadas, independentemente do setor de atividade, independentemente do seu tamanho, tinham que naturalmente cumprir com esta legislação, e será assim também em matéria de cibersegurança. A administração pública ainda está um bocadinho a tentar apanhar este comboio da privacidade. Vocês acham que em matéria de cibersegurança vamos ainda ter alguns anos pela frente até termos uma administração pública robusta nesta matéria, Pedro? Bom, isso é uma grande pergunta. Enfim, na minha opinião, eu acho que tem vindo a ser feito um trabalho bastante significativo. É muito fácil, enfim, focarmos apenas nos episódios, se calhar, mais disruptivos, para ter uma visão mais crítica, mas a verdade é que o no news é good news. Portanto, não é o facto de existir alguns episódios que sabemos, como eu digo, que efetivamente nos marcam, mas esquecemos o longo momento que por vezes não se fala, e não se fala porque efetivamente as coisas há um investimento, há uma tentativa de regularizar o tema. Eu acho que isto não é um tema exclusivamente, lá está, custa-me um bocadinho segregar aqui a administração pública de todo o resto do tecido, porque estamos a falar algo com uma relação holística muito grande, há riscos sistémicos enormes. Nós tivemos bem recentemente um operador de infraestruturas críticas que infelizmente sofreu uma situação, e durante aquela janela de tempo percebemos a forma como várias entidades públicas e privadas possam ser afetadas. E infelizmente o que é que vimos no fim, Joana? Não vimos essas organizações se calhar a repensar, e eu sinto alguma tristeza por isso, porque não observei a maior parte a repensar, a dizer, ok, na perspectiva de continuidade de negócio, tenho aqui uma dependência, tenho um bottleneck, e se efetivamente este meu provider, esta minha dependência falhar, eu vou estar de facto com um problema e que vai afetar eventualmente, como dizíamos, a confidencialidade, a integridade ou a própria disponibilidade, que foi efetivamente a principal propriedade aqui que se sentiu. Não, o que nós sentimos foi um atribuir de culpa, de responsabilidade, e não há o exercício de pensarmos em nós próprios, exatamente, e de pensar como é que eu me posso recriar, renovar, fazer uma reengenharia ao meu negócio para suprimir todos os pontos de falha. Portanto, eu creio que, como digo, francamente, lembrando um bocadinho Robert Mueller, o pai da famosa frase "There's two different types of companies, those that have been hacked and those that will be". Portanto, na prática, exato, na prática não estamos a falar de risco, porque o risco depende sempre da probabilidade. Estamos fundamentalmente a falar aqui do evento certo, que vai acontecer de certeza, e portanto é tão importante, e porque, olhando mesmo ao nosso tema aqui de discussão, cibersegurança, ciberresiliência, que todas as organizações estejam preparadas, que possam pensar em 3 momentos diferentes. Um momento na visão preventiva,
na visão detetiva e na visão reativa. Na visão preventiva é tão importante que hajam políticas bem feitas, que haja consciencialização das pessoas e, por favor, eu farto-me dizer isto e peço desculpa a quem já está cansado de me ouvir dizer este tema, citando Konrad Lorenz, que de facto teve um passado muito negro ligado ao regime nazi, houve inclusivamente a tentativa, não houve a tentativa, foi-lhe retirado o Prémio Nobel, a atribuição do Prémio Nobel, mas o trabalho científico que ele veio a fazer na perspectiva antropológica, sociológica, enquanto grande pensador daquilo que é a aprendizagem, porque falamos em consciencialização e treino fundamentalmente, ele dissecou o processo dizendo que, atenção, ouvir não significa compreender. Compreender não significa estar de acordo. Estar de acordo não significa cumprir e cumprir não significa reter. São 5 diferentes fases e nós continuamos a achar que isto vai-se tudo resolver com e-learnings obrigatórios. Não vai. Portanto, há processos de transformação. Nós, para mexermos na cultura, na forma de pensar e de estar das organizações, por isso é que começámos, eu e o Nuno, aqui a focar tanto no elemento humano. Exato, e no elemento humano é tão importante. Como é que nós vamos educar as pessoas? E, portanto, na prevenção é muito importante ensaiar, pôr as pessoas a pensar os acordos de confidencialidade, as políticas, tanta coisa que se pode fazer. Na visão detetiva, quantos controlos efetivamente é que existem, que monitorizam, quantas organizações investem em log management, em CMs, naquilo que há capacidade de monitorizar o que está a acontecer. E depois a visão reativa. Estão todas as organizações preparadas para o dia mau? Porque, como eu disse, citando Robert Mueller, não é uma questão de risco. Vai acontecer. Eu não estou aqui a ser nenhum pregador da desgraça. Sim. Vai acontecer. No dia em que acontecer, estamos nós preparados, temos scripts preparados, sabemos, por exemplo, quem é que fala com a comunicação social, quem é que fala com os titulares, quais são as obrigações legais e regulatórias que temos que cumprir. Portanto, todo este tempo, porque na altura não vamos ser hipócritas e eu vou ser muito honesto, eu acho que temos que estar com grande humildade a estudar estas temáticas. Não vale a pena presunções. Eu e o Nuno, por vezes, falamos até numa linguagem mais, enfim, mais no nosso momento, posso fazer aqui uma confidência privada. Não dá. Exato. Nós costumamos dizer porque há muita arrogância ou há muitos especialistas e pensadores desta temática que às vezes vê-se que estão despidos de propriedade. Porque este tema é um tema tão complexo que, na verdade, nós temos que estar preparados, porque no momento em que acontecer uma coisa má, nós vamos estar emocionalmente perturbados. Vai ser afetada a nossa capacidade de pensamento, de tomada de decisão. Há zonas do nosso cérebro que vão provocar reações químicas e nós não vamos ter a mesma performance. Por isso é tão importante estarmos preparados nestes três diferentes momentos. Concordas, Nuno? Ou seja, para o último minuto final, as 3 medidas essenciais que qualquer organização e a própria sociedade civil, nós enquanto cidadãos devemos estar completamente on board em determinadas medidas. Sim, eu se calhar não diria 3 medidas essenciais, porque é muito complicado definir essas 3 medidas, mas só fazer aqui um parênteses, não ocupando mais do que esse minuto. De facto, quando o incidente escala para crise, foi o que tivemos, a crise não se prepara durante a crise. A crise prepara-se antes da crise. E é tão simples quanto isto. Quem já passou por um incidente grave que escalou para uma crise, sabe perfeitamente que as pessoas, quando respondem num evento desses, não conseguem responder se não tiverem uma grande preparação anterior. É impossível, porque é um momento de tensão, é um momento inesperado e ninguém consegue reagir com clareza nesses momentos. Mas voltando um pouco atrás para responder, ou semi-diretamente à tua pergunta, Joana, eu acho que há aqui alguns pontos essenciais que é, só para terminar e para quem nos está a ouvir, que é a cibersegurança e a ciberresiliência. E se calhar foquemos mais na ciberresiliência, que é também a recuperação depois de um ataque, para termos um nível normal de operações para os nossos clientes finais, está completamente desligado do conceito anterior. A ciberresiliência é um problema de negócio, é um problema estrutural da nossa sociedade. É algo que tem que estar embebido em todos nós, enquanto profissionais, enquanto pessoas pessoais e singulares, e tem que estar desde a pessoa que acabou de entrar na organização como estagiário até ao CEO das organizações. Tem que ser algo cultural. Este tema da cibersegurança e da ciberresiliência tem que ser uma cultura da organização. É impossível nós avançarmos, por mais regulações que nós temos, por mais leis, por mais auditorias, é impossível nós avançarmos na nossa maturidade sem perceber que isto é um problema
cultural que tem que nos acompanhar daqui para a frente no nosso processo de digitalização da nossa sociedade. Muito bem, meus caros, obrigadíssima. É sempre Muito um prazer, obrigado, como sabem, falar convosco sobre estas matérias. Quem me dera ter tempo para estarmos aqui toda a tarde, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Sou-vos muito grata pela vossa presença e pela vossa continuada, pelo vosso discurso de evangelização que eu tanto admiro. Muito obrigada. Obrigado, Joana, e à Quatro Casas. Obrigado.